Atitude Zona Sul, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre as nossas vidas, amém? Como disse o pastor Alfredo, nós estamos pregando o amor de Cristo ali no Complexo do Alemão há 3 meses aproximadamente, e tem sido algo muito poderoso que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Outras pessoas sendo alcançadas, isso é simplesmente maravilhoso. Então louvo ao Senhor por estar aqui essa noite, agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela vida do pastor Vinícius, pastor Alfredo, pastor Ilmar. Cadê o pastorzão? Pastor Ilmar também, que tem sido um grande homem de Deus, que tem abençoado as nossas vidas. E comigo está meu amigo Daniel, que veio me honrar também ali com a sua presença. Amém, amados? Queridos, estamos na quarta do favor de Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor para liberar o seu coração. Eu quero, por gentileza, que se abra em 1º livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4. Deus colocou em meu coração falar sobre o tema o favor de Deus em meio à crise pessoal. Amém? 1º livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4. Nós vamos ler até o 13, amém? O texto diz: Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de zimbro e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha própria vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que inclusive já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé do zimbro e dormiu. Esgotado, ele dormiu. E enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e uma botija de água. Ele então comeu do pão, bebeu da água e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levanta-te, coma e beba. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu do pão, bebeu da água, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Ali encontrou uma caverna e entrou para a caverna e passou ali toda uma noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. E somente eu restei. E agora também procuram matar-me. Saia e ponha-te diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu aquele monte. E era tão intenso que as pedras se soltavam do seu lugar diante da presença do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz suave e mansa. E quando Elias olhou, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Amém? Quando se trata de crise pessoal, tem-se a ideia de que o fato de sermos ungidos pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor para um propósito, se cria às vezes a falsa ideia de que não possamos ser alcançados por uma crise. A gente às vezes tem a sensação de que pelo fato de sermos pessoas espirituais, de conhecer a palavra, de conhecer ao Senhor e ter uma jornada com Deus, a gente às vezes tem a ideia de que a crise em algum momento da nossa vida possa não nos alcançar.
Mas quando a gente olha para a trajetória do profeta Elias, um homem que, dentre os profetas, foi o que mais viveu experiências extraordinárias com Deus. Quando você abre a Bíblia no capítulo 17 de 1º livro dos Reis, a gente vê a dinâmica espiritual, como Deus se comunicava com Elias. Elias, no capítulo 17, ele chega diante do rei Acabe, libera uma palavra dizendo que não haveria chuva sobre a terra. E os céus respeitam a palavra do profeta do Senhor. Em seguida, Deus fala para ele ir até Querite, porque diante da seca, Deus iria sustentar ele através dos corvos e dar água a ele para beber. Quando ele sai de Querite, vai para Sarepta, enviado também pela direção de Deus, o texto diz que Elias foi alimentado por uma viúva e multiplica a farinha da viúva e o azeite da sua botija. No mesmo texto, a Bíblia vai dizer que Elias não só multiplica um pouco da farinha, um pouco do azeite, mas também ressuscita o menino que havia padecido de fome e morreu em seus braços. E o texto diz que Elias ressuscita o menino debaixo de uma unção de Deus. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer homem de Deus. Nós estamos falando de um homem que tem uma trajetória, que tem um caminho com Deus, um homem que tem um conhecimento de Deus profundo e que navegava na unção do Espírito e numa dimensão extraordinária. No capítulo 18, a Bíblia vai falar que Elias então vai viver um dos maiores desafios espirituais da sua trajetória profética. Ele desafia 850 profetas de Baal na intenção de trazer de volta o centro da adoração de Deus em Israel. Israel estava vivendo um processo de adultério espiritual, distanciado da presença de Deus, e Elias é levantado e erguido pelo Senhor para trazer de volta essa adoração, essa essência do povo de ter Deus como centro. E a Bíblia diz que Elias prepara um altar, prepara o novilho, prepara a lenha, desafia, ora, e Deus faz descer fogo do céu. E o altar é consumido, a água é lambida e o nome do Senhor Deus de Israel é exaltado. Então nós estamos falando de um homem que conhece Deus, que sabe sobre Deus, não de ouvir falar, mas de uma experiência real, de uma intimidade com o céu. Não era qualquer homem. Porém, quando chega no capítulo 19, esse grande homem de Deus, que fez fogo do céu descer, que ressuscitou o morto, que viveu o milagre da multiplicação, que realizou sinais extraordinários, ele vai vivenciar uma das crises mais profundas sobre sua existência, sobre a sua própria vida. Jezabel, esposa do rei Acabe, faz a ele uma ameaça e diz, envia um servo e diz, Elias, você não viverá mais, porque mexeu com o que não devia, tocou nos meus profetas. E Elias, quando ouve a ameaça, ele guarda aquela palavra, acolhe aquela palavra, sua mente afetada, e o texto diz que ele foge diante da ameaça. A Bíblia diz que Elias vai se isolar, ficar sozinho e ir para o deserto. E aqui começa o agir de Deus, o mover de Deus, o favor de Deus na vida de Elias diante da sua crise. E eu quero trazer 4 etapas desse processo da vida de Elias. Dentro de uma vontade de Deus de gerar em Elias, diante da sua crise, a manifestação do seu poder. Então Deus tem 4 etapas para nossas vidas hoje, nessa noite, que vão dar uma virada de chave na tua vida em nome de Jesus. A primeira etapa, Elias é ameaçado e foge sozinho para o deserto. É algo que nós não devemos fazer. Quando a ameaça vem até o nosso coração,
quando a crise bate na nossa vida, em qualquer área que seja. Alguns vivem crises na área financeira, outros na família, outros na vida ministerial, outros na vida espiritual. Não importa em que área. Acontece que, quando somos atingidos por qualquer uma dessas circunstâncias, às vezes somos seduzidos a ficar sozinhos e isolados no deserto. E isso é algo que Deus não quer para a nossa vida. Quando a solidão bater, quando formos convidados a irmos para o deserto, como Elias fez, ele deixa o menino e vai para o deserto. É a hora que você precisa se comunicar e se conectar a alguém. É a hora que você mais precisa estar em célula. É o momento que você vai precisar do seu pastor. É o momento em que você mais vai precisar dar a mão para alguém que possa caminhar contigo, interceder pela tua vida, ministrar sobre a tua vida. É o momento em que você não pode estar sozinho. Muito pelo contrário, você tem que estar acompanhado. Deus deseja nesse momento, gerar a consciência de que caminhar sozinho e se isolar nunca será uma estratégia de Deus para te levantar. Quando a ameaça chegar, tudo o que precisa fazer é se aproximar e buscar ajuda. E às vezes, a gente faz o inverso. A gente não procura ajuda. A gente não pede oração. A gente não pede um gabinete, a gente não quer estar em célula, a gente não quer ser discipulado. Mas o desejo do coração de Deus para nessa noite é gerar em você essa necessidade espiritual de estar conectado, de não se esconder, de não fugir, mas buscar ajuda em quem tem algo de Deus para derramar sobre a sua vida. Segunda verdade, o que Deus deseja gerar em nós, em meio à crise pessoal? Tirar a nossa mente do foco da ameaça, pois focar na crise nos distancia do cuidado de Deus e no que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Elias, com a crise que ele estava vivendo, ele cria a capacidade de se esquecer de tudo que Deus havia feito na vida dele. Já percebeu que em momentos de crise, a gente se esquece do que Deus fez na nossa vida no passado? Parece que o mundo espiritual se movimenta de uma forma tão terrível que faz a gente desacreditar de tudo que Deus fez através das suas mãos, do quanto que Ele já te usou, do quanto que Ele já prosperou a sua vida e o seu ministério, do quanto que Deus já ministrou ao seu coração coisas a respeito daquilo que Ele ainda irá fazer. Elias foca tanto na dor que ele se esquece do que Deus fez, de quem ele era e das promessas para a vida dele acerca do futuro. Mas nessa noite, Deus quer tirar nossa mente desse foco e nos fazer entender que tudo o que aconteceu no passado é base e referência para tudo que Deus tem para fazer no seu futuro. Elias estava tão desnorteado com a ameaça que ele perde a esperança de que Deus poderia livrá-lo da situação, da crise, do medo, do desespero, da dor. A visão dele era só morte e a vontade de não mais viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Foi um dos estágios mais profundos da vida de Elias. Mas tem uma verdade de Deus que fará você romper, ultrapassar e viver algo extraordinário do favor de Deus sobre a sua vida. Não é sobre o que o acusador disse que irá fazer, mas sobre o que Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Quando Cristo diz que tudo está consumado, sua vida estava lá, sua família fazia parte dessa promessa, seus negócios faziam parte dessa promessa, o seu contexto de vida hoje também fazia parte de tudo isso que Jesus falou, está
consumado. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você carrega da parte de Deus, tem de Deus a intenção de potencializar isso e desfazer todo o efeito que o acusador e a ameaça têm provocado na sua mente. Então não é sobre o que está sendo dito que irá fazer, mas sobre o que Cristo já realizou na sua vida, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o que Deus deseja gerar em nós em meio à crise para manifestar o seu favor? Reacender a chama da esperança, de que todas as vezes que desistimos de nós mesmos e nos abandonamos, existe alguém que tem interesse na nossa vida. Quando Elias se assenta cansado, fadigado, sem energia, sem vitalidade, sem perspectiva, e o texto diz que ele se assenta debaixo de uma árvore e ora ao Senhor dizendo: Deus, não tenho mais prazer em viver, tira, pois, a minha vida, não faz mais sentido viver o que eu estou vivendo. Então, o texto está mostrando que Elias está se abandonando, ele está se esquecendo de si e de quem Deus era para ele. Ele está abrindo mão de si mesmo, ele está assinando a sua própria desistência. E por que não dizer que Elias estava vivendo o estágio mais profundo de depressão? O homem que fazia descer fogo do céu, agora está pedindo que Deus tire a sua própria vida. Está pedindo que Deus retire ele da terra. E talvez você tenha entrado aqui com esse pensamento, com esse coração quebrado, amargurado, entristecido, decepcionado, talvez traído, sem perspectiva de que essa ferida possa um dia sarar, talvez sem entender sobre o que está acontecendo ou sobre o que ainda pode acontecer na sua vida. E talvez até com esta frase: eu me abandono, eu estou desistindo de mim e da minha própria vida. Mas, ainda que eu e você possamos em algum momento da nossa história desistirmos de nós mesmos, ou nos abandonarmos, ou quem sabe alguém talvez tenha te abandonado, tenha soltado as suas mãos, existe o dono da nossa vida, que nunca nos abandona, independente das circunstâncias, independente talvez até das suas falhas, talvez até dos seus pecados. O Cristo, aquele que morreu pela sua vida, por ti, aquele que se entregou por você, o dono da tua vida, não desiste de você, não abre mão da sua vida e ainda tem algo muito precioso para realizar em você e através de você. O texto mostra que Elias não foi até o Senhor, mas o Senhor foi até Elias. Deus foi procurar por Elias. Deus tinha interesse em Elias. Deus tem interesse pela tua vida. Deus ama a sua vida. Deus olha para você de uma forma profunda como você mesmo não se enxerga. Porque nós vemos as circunstâncias, nós vemos as falhas, nós vemos os erros, mas Deus vê algo precioso na sua vida que não pode se perder, porque Ele é o seu dono e Ele não abrirá facilmente mão da sua vida, porque Ele é o seu dono. E o texto diz que Deus foi até ele. Me faz lembrar sobre a vida de Paulo. Quando Paulo não conhecia a Cristo, não sabia quem Ele era de fato e de verdade, muito pelo contrário, perseguia Cristo e a sua igreja. E o texto diz que ele, na intencionalidade de destruir a igreja, Jesus vai até ele e fala com ele, e se manifesta a ele, e se revela a ele de uma forma única e inédita, e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
texto diz que ele vê e ouve, porque o nosso Senhor é o dono das nossas vidas. E Ele não vai permitir que uma circunstância deteriore a fé que um dia acendeu o seu coração, que um dia aqueceu a sua alma. Isso é só um traço de que talvez a sua vida precisa viver para você entender o que Deus tem para a sua vida. Alguém que pode ter te deixado, alguém que pode ter te decepcionado, jamais apagará da mente do Senhor que Ele sempre está e se fez presente na sua vida. Se alguém te deixou, foi para você o encontrar de alguma forma mais profunda e especial. Quando alguém nos deixa, quando alguém abre mão da nossa vida, quando alguém nos abandona, a gente sempre pensa que é o fim da nossa história, sim ou não? A dor é tão profunda que você não consegue olhar que haverá um amanhã. Não consegue se perceber que Deus pode ainda, dessa dor, fazer alguma coisa surgir e acontecer. Mas existem pessoas que saem da nossa vida para que nós possamos encontrar Deus de uma forma diferente. Então não é sobre o que se perdeu, mas é sobre quem ficou. Não é sobre quem saiu da tua vida, é sobre quem sempre esteve e sempre permanecerá. Não é sobre quem largou, soltou as suas mãos, mas é sobre quem nunca largou as suas mãos e nos trouxe aqui essa noite para reacender a nossa fé e fazer entender que Ele sempre esteve presente. Porque Deus sempre está. O homem às vezes está. Um amigo em alguns momentos pode ser que esteja. Um familiar, um parente, pode ser que esteja em algum momento e ainda assim vacile. Mas o Senhor sempre esteve, está e continuará a estar presente na sua vida. Então, por isso não devemos andar ansiosos a respeito dessa circunstância. Porque no futuro, Deus também está presente. Quarta etapa da vida de Elias, para que o favor de Deus se manifeste. O que Deus deseja gerar em nós, em meio à crise pessoal que talvez você esteja vivendo? Uma nova maneira de se revelar a nós nas circunstâncias de profunda depressão e solidão. Entenda isso. Seu pior momento é o seu melhor começo para Deus fazer algo novo de novo. O pior momento da nossa vida é o melhor momento para Deus fazer e manifestar o favor dele sobre a sua vida. O pior momento, quando vem, tira da gente a percepção espiritual de que o Senhor pode fazer algo novo de novo. Tira. A gente perde a lucidez espiritual. A gente cria uma capacidade de se esquecer de que Deus ainda pode ressuscitar, de que Deus ainda pode nos tirar da escassez, de que Deus ainda pode usar as nossas vidas, de que Deus ainda pode restaurar a sua família, de que Deus ainda pode mover alguma coisa em seu favor. A gente fica perdido em meio à dor, sem perceber se Deus pode ou não fazer. Porque é o pior momento, é o luto. O luto tira a visão de um futuro de que Deus pode manifestar a sua glória. Entenda que Elias, ele sai do deserto e ele não evolui. Ele sai do deserto e ao invés de ir para um lugar melhor, ele vai para a caverna. Parece que o estágio vai piorando, mas com Deus é diferente. Tudo que parece contribuir para te deixar pior, te empurra para o lugar onde Deus está.
tudo que parece te oprimir, na verdade, é para te erguer e te levantar. Porque por 2 vezes Deus falou para ele: Elias, levanta-te, coma e beba, porque muito longa é a sua caminhada. Ainda tem algo para Deus fazer. Ainda tem favores de Deus para se manifestarem. Então, tudo que deveria ser contra, na verdade, está te favorecendo. Você talvez hoje possa não entender isso. Talvez você hoje possa não compreender isso. Mas tudo que te sufoca, tudo que te oprime, tudo que te faz chorar, tudo que te faz entender que Deus talvez pareça não estar, te empurra para um lugar onde Deus vai manifestar o seu favor e o extraordinário dele sobre a sua vida. Então Elias vai para a caverna. E quando ele chega na caverna, depois de uma caminhada de 40 dias e 40 noites, ele está cansado e esgotado de novo. E ele não chama por Deus, e ele não clama por Deus, mas Deus vai até ele, porque ele insiste no homem de Deus. Então a caverna foi o seu pior lugar, mas também foi o seu melhor momento. Embora Elias tivesse vivido todos aqueles milagres que eu já citei aqui no início da mensagem, viu o fogo do céu descer, ressuscitou morto, realizou milagres extraordinários, orou e fez o céu fechar, orou e depois a chuva desceu sobre a terra, era um homem de autoridade, de intrepidez, de coragem, de ousadia. Embora estivesse vivendo tudo isso, ainda não era o máximo de Deus para a vida dele. Porque o texto vai dizer que o anjo vai até ele de novo e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. Esse não é a geografia espiritual que eu preparei para a sua vida. Essa ainda não é a plataforma que eu quero colocar você. Ainda tem algo muito maior que tua mente não pode alcançar, mas eu quero fazer você viver esse extraordinário. Ainda não era o tudo que ele tinha vivido. Deus sempre tem algo maior e melhor a se fazer. É o favor dele. E o texto diz que o anjo convida ele a sair da caverna e a ficar na porta, na entrada da caverna. Porque ele diz assim, ó: fique aqui nesse lugar, nesse espaço aqui, que é a tua limitação, porque o Senhor vai passar diante de você, Elias. Você vai vê-lo e ouvi-lo de forma diferente. O texto diz que passou um vento que removeu as coisas do lugar, mas o Senhor não estava no vento. Depois o texto vai dizer que houve terremoto, que mexeu com tudo, que abalou as estruturas e que mexeu com a internalização de Elias, do profeta, mas o Senhor também não estava ali. E depois o texto vai dizer que houve fogo, calor, incômodo, e o Senhor também não estava ali. E depois de tudo isso acontecer, e entendendo que Deus não estava em nenhum desses 3 fenômenos, o texto diz que uma voz mansa, suave, serena e doce invadiu o ser de Elias e avivou Elias e abraçou Elias e acolheu Elias e consolou Elias e reativou a vida e o ministério de Elias. Às vezes a gente não precisa de barulho, nem de fogo, nem de terremoto, nem de vento. Tem horas que a gente não precisa de barulho. Tem hora que a gente precisa da voz de Deus mansa, suave, serena. E é nesse silêncio que Deus está, que Deus opera, que Deus faz, que Deus manifesta o seu favor.
Elias, nesse instante, viveu duas experiências. A primeira, ver Deus passar. E a segunda, ouvir Deus de forma diferente. Há uma unção de Deus tão extraordinária sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, que vai lhe permitir você ver o que você nunca viu. De hoje por diante, você vai ver Deus de forma diferente. Seu ministério será diferente. Sua célula será diferente. Seu discipulado será diferente. Seu pastoreio será diferente. O que Deus tem para você será diferente. Você nunca viu Deus como vai ver a partir de hoje na sua vida. E segundo, você vai ouvir Deus como nunca antes. Se você crê nessa palavra, nesse nível espiritual que Deus quer levar a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus, você não vai dar mais um passo sequer sem Deus falar com você. Você vai ser assertivo nas suas escolhas, nas suas decisões, naquilo que você for fazer. Deus vai mover sua vida debaixo de uma palavra. Você não vai se mover mais sem uma direção e uma palavra de Deus para a sua vida. Agora entenda uma coisa. Por que Deus fez isso? Primeiro, porque Deus não abria mão da vida do seu profeta, do seu ungido. Deus tinha interesse na vida de Elias. Mas não era só de Elias para Elias. Era de Elias para um povo. Deus tinha interesse de usar Elias, de restaurar Elias, e de manifestar seu poder sobre Elias e reanimar Elias, não somente por causa de Elias, também, mas porque existia um povo, porque existiam pessoas que precisavam da palavra que Elias tinha para entregar. O texto vai dizer que o Senhor falou para ele: Elias, levanta-te, vai nessa direção, porque mais à frente você vai ungir 2 reis e um profeta em seu lugar. Então Jesus nunca nos salva só por nos salvar. Ele nunca nos chama e nos usa para simplesmente parar nisso. Ele nos restaura, Ele nos perdoa, Ele nos unge, Ele nos escolhe, Ele nos cura e Ele nos envia para que nós sejamos instrumento de Deus para o que a mesma coisa que Ele fez na minha vida, agora eu faço na vida de alguém. Então existem muitos príncipes e princesas do Senhor que Deus quer resgatar através das suas mãos. Existem muitos profetas Eliseus pela terra que Deus quer ungir através das suas mãos. Mas eu, pastor, sim, você, com todas as suas crises, com todas as suas limitações, com toda a sua incapacidade que você pensa ter, com todas, talvez com as suas esquisitices, com suas crises, suas neuroses, Deus escolheu você do jeito que você é, para transformar você do jeito que Ele quer. Ele traz você de um jeito e dispensa você de outro. Acontece que isso não pode acontecer se você estiver longe e distante da presença de Deus. O anjo disse: Elias, chegue mais perto. Vem mais para cá, para perto. Sai da caverna e vem para a porta da entrada da caverna, porque é aqui que eu vou passar. Entenda uma coisa: para quem Deus tem algo para realizar, nada se realizará se distante você estiver. As coisas não andam, as coisas não avançam, as coisas não vão adiante, e essa ferida nunca vai se cicatrizar se você estiver longe. Essa ferida só cicatriza se você estiver perto. Porque existe um ângulo certo da vontade de Deus para você vê-lo como você tem que ver. Existe a posição certinha para você estar, para ouvi-lo da forma que você tem que ouvir.
E é nessa voz mansa, serena, suave, inigualável, como ninguém tem, Ele está aqui hoje para falar ao seu coração o quanto que Ele ama a sua vida e o quanto que Ele quer perdoar você, o quanto que Ele quer limpar você, o quanto que Ele quer ungir sua vida, o quanto que Ele quer fechar essas chagas que abriram no seu coração, ou que talvez você mesmo se permitiu, por estar longe, se machucar, se magoar, se abandonar por causa de alguém, e que talvez essa pessoa nem mais sabe da tua existência. Mas como eu disse, Ele sempre esteve, Ele sempre está, Ele sempre estará. Eu sinto essa voz tão preciosa, querendo não invadir seu coração, mas tomar seu coração, arrebatar o seu coração. A Bíblia diz que Elias sai dali outro, e a promessa dita é promessa cumprida. Ele sai, unge os 2 reis e unge o profeta. Mas primeiro houve uma restauração na vida dele, na existência dele. É o favor de Deus em meio à nossa crise para a gente viver o extraordinário.